Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma aula? Bom, hoje a gente vai começar a falar sobre química. Estão preparados? Eu adoro essa matéria também. É uma matéria bastante importante para a gente entender um pouquinho o funcionamento e a base mesmo, a estrutura dos medicamentos, né? De tudo que a gente trabalha, assim, que é basicamente as medicações. Então vamos lá. Vou começar aqui compartilhando com vocês novamente, como eu sempre faço, um slide. Bom, legal. Então, nessa aula de química, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da química, onde tudo começou, onde a química virou química. Vamos falar um pouquinho sobre compostos químicos, o que significa isso, do que eles são formados, onde vivem, onde moram, o que se alimentam. E a importância da química na formação de medicamentos. Então, a gente vai começar a preparar o ambiente para, na próxima aula, a gente falar sobre criação de novos fármacos. Legal? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar pelo começo e falar um pouquinho sobre da onde veio a química. A química, ela sempre esteve relacionada à nossa vida de alguma forma, ainda que a gente não soubesse disso. Tudo que acontece no nosso organismo, acontecem muitas reações químicas o tempo todo no nosso próprio organismo. Então, ainda que a gente não soubesse, a química já estava ali. E a primeira manifestação química que nós, os humanos, conseguimos controlar foi a criação de fogo, justamente isso, né? Então, nós criamos fogo, conseguimos dominar essa prática e utilizamos o fogo para nos ficar mais seguros, né? Afastar animais, para cozinhar alimentos que antes nós não podíamos comer ou não comíamos, cozidos a gente pode comer, para iluminar o ambiente, poder sair à noite, enfim. O fogo, ele teve um papel aí bem grande na nossa história e foi uma das primeiras reações químicas que a gente conseguiu dominar, a criação e o domínio do fogo. Então, desde 3000 antes de Cristo, olha só quanto tempo atrás, gente, nas civilizações egípcias já se falava sobre 4 forças, tá? É claro que de uma forma um pouco diferenciada, bem ligada à religião antiga do Egito, mas se falava que tudo era formado por essas 4 forças. Mais para frente, essas forças foram receber um nome, né, próprio, onde a gente conhece até hoje, né? Fogo, ar, água e terra. E são os 4 elementos, assim, principais que a gente costuma... Isso aí tem filmes, tem em todo lugar, todo mundo conhece isso. Então, são elementos muito primitivos, né? Que começavam a dar um início de uma ideia de que, bom, todas as coisas devem ser feitas de algo. Ok. E aí, em 1900 antes de Cristo ainda, eu não tô falando de 1900, o ano 1900, viu, gente? Tô falando de 1900 antes de Cristo. Então, abaixo do ano zero. Então, o ano zero tá aqui antes disso, que é antes de Cristo. Então, foi fundada a arte da alquimia. A alquimia é basicamente o berço da química, né? Isso começou no Antigo Egito também. A alquimia ficou muito conhecida principalmente depois por buscar a pedra filosofal e o elixir da longa vida. A pedra filosofal, se vocês nunca ouviram falar dela na vida real, vocês podem ter ouvido em algum filme, né? Tem até Harry Potter e a Pedra Filosofal, que na verdade é algo que saiu da vida, viu, gente? A Pedra Filosofal, ela era procurada, nunca encontrada, mas ela foi muito procurada pelos alquimistas. E o que supostamente a pedra filosofal fazia? Supostamente, a pedra filosofal poderia transformar todos os metais em ouro, tá? E o elixir da longa vida era outra das proezas que os alquimistas tentavam encontrar, que seria uma espécie de um líquido, um elixir, que te daria a vida eterna. Então, aumentaria aí sua vida. E, de certa forma, eles acabaram nesse período descobrindo muitos medicamentos, né? Não que mantessem nós vivos
eternamente, mas pelo menos por mais algum período, que curasse algumas doenças. E, e eles foram os responsáveis pelo início dessa descoberta, tá? Então, já que eles procuravam tanto a pedra filosofal, eles sempre procuravam compostos novos, misturavam coisas e viam o que acontecia. E aí começaram a fazer ali reações químicas, então eles começaram a descobrir coisas fantásticas. Então, os primeiros químicos, não chamados assim naquela época, foram realmente alquimistas. Leucipo e Demócrito foram, assim, grandes precursores, né? E eles propõem pela primeira vez o formato do átomo. E isso foi em 440 a.C. Nessa época, a teoria deles foi completamente descartada, nem levaram em conta, mas, na verdade, eles estavam certos, olha aí. Então, vamos ver um pouquinho o que é um átomo. Um átomo, hoje, né, não foi exatamente assim que eles proporam, mas eles proporam essa ideia. Um átomo, hoje, ele é visto dessa forma aí, nesse formato, onde a gente tem o núcleo do átomo, que é formado por nêutrons e prótons. Esse núcleo, gente, ele é teoricamente indivisível, tá? Não é indivisível, mas ele concentra uma energia tão grande que seria, assim, quase impossível dividir. E quando a gente consegue dividir um átomo, adivinha o que acontece? Bum! Então, a gente tem, por exemplo, uma bomba nuclear. É tão difícil dividir um átomo que quando a gente consegue, para conseguir isso, você precisa de uma explosão de uma carga energética muito grande. E faz parte do átomo também os elétrons, tá? O núcleo, ele é uma estrutura fechada, ele não modifica, ele continua daquele jeito. Já os elétrons, eles estão ali, andando pela volta do núcleo. Então, o núcleo ele exerce uma certa força, né, em volta aos elétrons. Então, os elétrons ficam ali, rodando, né, e o núcleo é o centro. E esses elétrons, eles podem se desgrudar desse átomo e ir para outro átomo, ou se juntar, eles fazem parte das ligações. Então, os elétrons são, na verdade, as cargas negativas do átomo, e os prótons são a carga positiva do átomo, tá? Mas na vida real, esse aqui é um desenho ilustrativo, né? Mais fácil para a gente conseguir entender o formato do átomo. Entretanto, na vida real, um átomo seria mais ou menos assim. É claro que isso é muitíssimo microscópico, né? A gente não consegue visualizar. Mas, aqui nesse vermelhinho, a gente tem o núcleo. E esses pontinhos todos aqui, a gente chama de nuvem eletrônica. E o que é essa nuvem eletrônica? É exatamente o espaço onde os elétrons vão circular. Então, uma hora ele está aqui, uma hora ele está aqui, uma hora ele está aqui, ele vai ficar se mexendo ali. O elétron é muito instável, tá? Então, ele está se mexendo ali o tempo todo. Ele passa, a gente faz esse desenho desses halos, né, esses aros assim, justamente porque ele fica mais nessa região, os átomos ficam mais nessa região, mas, né, eles não são, não é esse formato, esse movimento perfeito que o átomo faz, que o elétron faz. Ele é um pouco inconstante. Ok, então agora que vocês já têm na ideia, na cabeça de vocês, né, o que é um átomo, vamos ver o que mais que os alquimistas antigos proporam. Paracelso é considerado, assim, basicamente, o pai da química atual, né, da química moderna. E aqui a gente já está falando de um tempo depois de Cristo, tá? Então, 1500, um pouquinho depois do Brasil ter sido descoberto, a gente tem o Paracelso desenvolvendo um estudo de atroquímica. O que seria isso? É um estudo que foi dedicado a entender a vida. Então, era basicamente uma biologia, mais ou menos, uma bioquímica, tentando entender os compostos, o que a química tinha a ver com a vida, e foi com ele que a gente teve pela primeira vez esse termo, química, tá? E aí a gente considera Paracelso o berço do estudo farmacêutico atual. Com Robert Boyle, a gente inicia a química moderna com a definição de algumas nomenclaturas importantes, como
o que seria um átomo realmente, né? As moléculas que são moléculas e o que são reações químicas, tá? Robert Boyle, então, propôs aí algumas... gente, todo esse pessoal que eu tô falando, é lógico que eles não trouxeram teorias tão corretas, né, no início. Então, era tudo muito experimental, muito ideias, né? Mas ao longo do tempo, muitas das teorias deles foram confirmadas, outras foram modificadas. E, enfim, chegamos à química de hoje, né? Antoine Lavoisier, vocês devem conhecer, ou pelo menos ter ouvido falar. A gente tem até um laboratório muito famoso que foi nomeado em homenagem a Lavoisier. Em meados ali de 1700 depois de Cristo, tá? Quase 1800 já, ele identifica o oxigênio, que é uma molécula assim tão importante, né? E a sua importância na combustão. A gente só tem combustão, só existe fogo onde existe oxigênio. E cria o primeiro sistema de nomenclaturas, que é bastante utilizado. Então, ele começou a nomear os elementos, colocar um padrão, né, de como nomear os elementos químicos, etc. E outros nomes importantes da química, não vou falar que não é uma aula de história, né, mas eu quis trazer esse background para vocês, é importante vocês saberem, justamente porque a gente precisa entender, né, de onde veio tudo isso, de onde veio a química. E outros nomes importantes que eu coloquei aqui para vocês são Dalton, que também teve um modelo de átomo, né, que ele propôs, Marie e Pierre Curie, os dois eram um casal e eles estudaram muito toda a ideia de radioatividade, inclusive Marie morreu por conta disso, né? Ela tinha muito contato com substâncias radioativas muito perigosas e que causam, que a gente sabe, né? Os compostos radioativos, eles têm ondas que alteram as nossas células, então acaba causando câncer, isso é muito comum, e ela acabou falecendo por conta disso. Mas grandes pesquisadores da área, e Ernest Rutherford também foi um dos que, se eu não me engano, Rutherford foi o que deu esse modelo de átomo que eu acabei de mostrar para vocês, o mais correto, né, na visão de hoje. Então é isso. Essa é a primeira parte, temos mais uma aula aí. Não sai daí.